Amém. Então, queridos, abra sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. O título dessa mensagem é O Caráter Aprovado. O caráter aprovado. Tiago capítulo 1, verso 2. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem a mente dividida é instável em tudo que faz. Amém? E aí, queridos, hoje eu queria conversar com vocês sobre essa questão do caráter, mas existem qualidades de um caráter aprovado. Características de uma pessoa que chegou nesse estado de ser aprovado. Uma das coisas que Deus aponta nessa palavra é que uma pessoa que tem um caráter aprovado, ela é perseverante. Diga comigo, perseverante. Ser perseverante é permanecer no lugar aonde foi posicionado. E aí, querido, perseverar é manter-se firme na posição que Deus te chamou para ocupar. Mas a perseverança, ela tem algumas coisas que faz com que nós ocupemos esse traço de caráter aprovado, que é a constância. Ser perseverante e ser constante são duas coisas que podem ser diferentes. Porque eu sou perseverante, eu permaneço no meu lugar, mas se eu não sou constante naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, a constância da minha identidade, ela precisa se manter firme. Eu preciso acreditar, porque aqui é uma questão de fé. Ele está dizendo lá, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé, porque se for oscilante, isso não pense tal pessoa que vai receber tal coisa. Então ele está falando de uma característica nossa, que tem a ver com a nossa fé. É essa questão não só de ser perseverante, mas ser constante e não oscilar. Não oscilar. Você pode até ser perseverante e permanecer no lugar, mas pode oscilar na sua fé, e quando você oscila na sua fé, você sai do traço de caráter aprovado para o traço de caráter religioso. Porque os religiosos também eles eram perseverantes, eles permaneciam no lugar deles praticando religião. A diferença de quem é religioso para quem tem um caráter realmente aprovado é a segurança, a não oscilação da sua fé. Se você não oscila na fé e vive por meio de fé, e você permanece posicionado no lugar de fé, crente naquilo que Deus falou para você, pode ter certeza que você está no caminho de ser aprovado. Aleluia.
E ser aprovado por Deus é a única coisa que nós devemos querer. Porque, querido, hoje, às vezes a gente assume uma posição de querer ser aprovado para entrar em alguns lugares. Secularmente falando, quem passa por uma prova recebe uma recompensa. Mas às vezes a gente quer a aprovação humana. Às vezes a gente quer a aprovação de outras pessoas e não a aprovação do seu próprio caráter. Ser aprovado no seu próprio caráter é a característica de alguém que entendeu a sua identidade. Ser aprovado ser aprovado por Deus é um traço de caráter de alguém que assumiu a sua identidade. Porque, querido, é impossível que alguém que assumiu a sua própria identidade e tem uma vida de fé constante, não seja aprovado por Deus. Todos os heróis da fé, se a gente for ver de acordo ao que está escrito, eles atenderam a um chamado de Deus. Eles atenderam ao chamado de Deus. Eles cumpriram uma missão. Eles realizaram uma tarefa, foram perseverantes e não oscilaram. O próprio Jesus, ele teve dificuldades. Isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Jesus, em João 16, 33, ele diz lá: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aí, querido, um dos traços de alguém que vive uma vida aprovada é alguém que confia no braço de Jesus. É alguém que confia na boa mão de Deus. É alguém que não faz as coisas pela força do seu próprio braço. Quem faz coisas pela força do seu próprio braço vai ser aprovado por si só. Por Deus é outra história. A gente precisa confiar em Deus para ser aprovado. A gente precisa confiar em Deus e às vezes Deus vai nos submeter a provas da nossa fé, a provas do nosso caráter, porque é o caráter aprovado que importa para Deus. Deus, ele não confiará grandes coisas a pessoas que não têm um caráter aprovado. E hoje eu entendo isso, porque se Deus confiasse o seu reino a pessoas oscilantes e inconstantes, nós não estaríamos aqui falando de Jesus hoje. Deus precisa de pessoas maduras que passem por provas e circunstâncias e acreditem que, apesar das circunstâncias, Deus, ele continua sendo bom. Apesar dos problemas, Deus continua sendo bom. A palavra de Deus diz, tem um versículo que eu não me lembro agora onde está a referência, mas ele diz assim, que Deus, quando ele libera uma palavra, ele não revoga aquilo que ele falou. Sabe o que é isso, querido? É a mesma coisa do que está escrito, que Deus que não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus liberou uma palavra para você, é porque Ele acredita que você pode chegar lá.
Ele acredita que você pode vencer a prova e ter o seu caráter aprovado. Mas ei, Renato, o que faz o meu caráter ser aprovado é a perseverança e a fé. Perseverar no lugar de fé, no lugar aonde Deus falou. Não foi fulano nem ciclano. Eu ouvi a voz de Deus e fui movida por ela. Então, se Deus falou, acabou. Deus falou e ponto. Não importa quem se levante para falar o contrário. E vou te dizer algo poderoso. Às vezes você vai escutar opiniões contrárias das pessoas mais próximas de você. Mas isso também é para provar a sua fé. Em quem você tem fé hoje? Em quem nós temos essa fé que nos segura nesse lugar? Sabe, querido, eu amo a palavra, porque ela ilumina os nossos passos. Já dizia no Salmo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E eu amo o que está escrito, porque eu entendo que o Senhor tem cuidado de nós, através da sua palavra. Eu falei isso antes e vou repetir, a intercessão de Jesus foi clara para nós. Quando ele orando por nós a Deus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra, ela é a verdade. Então, se eu creio na verdade revelada da palavra de Deus, e eu me posiciono segundo o que ela está me revelando, mantendo-me perseverante, constante e com uma vida de fé alinhada à verdade de Deus, pode ter certeza, é nota 10 na prova. Aleluia. E ser aprovado por Deus, ter um caráter. Sabe por que Deus precisa de pessoas de caráter? É porque Deus não vai confiar em pessoas que, como eu falei aqui, elas são oscilantes, elas mudam de personalidade, elas se escondem atrás de outras pessoas, ou da personalidade de outras pessoas, ou do caráter de outras pessoas, não assumindo aquilo que você é de verdade. E deixa eu te falar, sabe o que é caráter de verdade? É você saber que você tem tantos defeitos e mesmo assim você tem coragem de verbalizar, falar a verdade sobre você. Sabe o que é um caráter aprovado? É quando você sabe a vida que você levou e para onde você está querendo ir. Sabe o que é um caráter? Uma pessoa de caráter é alguém que assume seus próprios erros. É alguém que assume as suas debilidades. É alguém que busca ajuda quando precisa. E que não se esconde e tenta fazer tudo por conta própria. Uma pessoa de caráter, ela mostra sim a sua vulnerabilidade. Porque vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza, tem a ver com a força. O que está escrito sobre ser fraco é que na nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia. É o que está escrito. É o que está escrito, Pai, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, tua graça me basta e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então eu preciso sim, em algum momento, ser vulnerável para o meu caráter ser aprovado. O meu caráter ser aprovado tem a ver com eu mostrar sim a minha vulnerabilidade. Mas mostrar para pessoas íntegras e maduras que vão te ajudar a chegar no próximo passo, amém? Querido, você pode sim ser vulnerável em algum momento, em falar com pessoas maduras que entendam quem você é de verdade. E dizer, olha, eu preciso de ajuda. Mas Renato, ser perseverante, ser constante tem a ver com isso? Tem. Porque se nós tentamos ser constantes e perseverantes na força do nosso braço, a gente vai cair. A Bíblia diz que aquele que julga que está firme, cuide para que não caia. Esse julgar estar firme tem a ver com a força do nosso braço, tem a ver com o nosso ego, com o nosso orgulho. Porque se a gente confiasse tanto em Deus,
Em nenhum momento a gente julgaria estar firme sozinho. Eu preciso, irmãos, assim como eu preciso de alguém para prestar contas, falar e me colocar nessa zona segura que, como foi pregado aqui no domingo, a obediência completa me dá. Eu preciso viver uma vida de caráter, não só para receber a resposta de oração, a qual eu fiz a Deus, mas ter uma vida de relacionamento íntegra, a qual Deus ele pode dizer direita e eu vou, esquerda e eu vou, e não importa se é China, Japão, se é outros lugares, ele disser, nós vamos. A obediência completa está ligada ao caráter aprovado. Porque quem sabe obedecer, quem obedece, quem não faz, não busca ficar parado ou inconstante por conta dos seus bons pensamentos e desejos, obedece. Eu vim para cá e eu vim pensando, eu digo, meu Deus, quanto mais a gente preenche a nossa rotina com o Senhor, com as nossas atividades de trabalho, nossas obrigações, não dá tempo nem de pecar. E glória a Deus por isso. E sabe, querido, se você é alguém que vive de devaneios nos seus pensamentos, a sua mente te controla, a sua mente te governa, eu quero declarar sobre sua vida hoje, você vai ser alguém ocupado ao ponto de não conseguir pecar. Você vai ser alguém ocupado com as coisas de Deus e com as coisas do reino. Você vai ser ocupado com trabalho, com obrigações. Sabe, querido, o trabalho dignifica o homem. Amém? Tem que trabalhar mesmo. Mas o homem também tem que trabalhar para Deus. Amém? E quanto mais eu me ocupo e cumpro com aquilo que sai da minha boca, mais eu faço valer a palavra que sai da minha boca e eu não me torno mentiroso. Por vezes, e eu vou dizer que eu passei por isso e caí em consciência. Eu coloquei até no meu quadro que eu tenho que cumprir tudo aquilo com que eu falar. Se eu falar, eu tenho que fazer. Porque a palavra do homem de Deus, da mulher de Deus é sim, sim, não e não. O caráter aprovado tem a ver com o que você fala e você cumpre. Se você descumpre por conta da sua vontade, pode ter certeza, está no lugar errado. Se você dá mais valor à sua vontade do que aquilo que você julgou dizer que vai fazer. E aí, irmãos, essa palavra ministra primeiro a mim. E louvado seja Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do verso 16, diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se do que é mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, e que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. E sabe o que está dizendo? Ei, existem disciplinas espirituais que nos ajudam a chegar nesse lugar do caráter aprovado. Primeiro, cultive ser alegre. Está difícil, sorria. Ah, mas eu não gosto de sorrir não, eu sou fleumático, eu sou isso, eu sou brabo. Não, ria. Ria. Eu sou inconstante. No primeiro momento você está desse jeito, mas lembre-se disso e sorria. Alegre-se continuamente. Orem continuamente, alegre-se sempre. Orem continuamente, é a prática diária de falar com Deus. E aí eu posso te sugerir 2 tipos de oração. Primeiro, a oração como um diálogo, conversa. Oi Deus, tudo bom? Ou você se parar um pouquinho no seu quarto e falar com Deus. E ainda tem uma outra sugestão. Se você já foi tocado pelo dom de línguas estranhas, ore em línguas. Renato, não sei o que falar, ore em línguas.
A Bíblia diz que quando nós oramos em línguas, nós edificamos a nós mesmos. A gente pode até não entender, mas o Espírito Santo entende. Então eu não sei o que fazer, não sei o que falar, não sei como andar em disciplina. Alegre-se sempre, ore continuamente, deem graças a Deus sobre todas as circunstâncias. É olhar para um momento difícil e dizer assim: obrigado Deus, o Senhor é bom. Obrigado Pai, por mais que eu tenha errado, e tem coisas que a gente não consegue controlar mesmo não. Hoje de manhã eu postei uma frase porque mexeu muito comigo. Querido, processo a gente não controla, processo se vive. E o processo de aprovação de caráter não se vai controlar de forma nenhuma. Não é eu que controlo o processo de aprovação, não. A única coisa que eu posso fazer é praticar minhas disciplinas e entender no meio do processo como é que eu devo fazer. Mas controlar não vai, não. Sabe por que não vai? Porque Deus, Ele não permite que a gente exerça controle com aquilo que Ele está nos testando. Se Deus está nos testando, Ele crê que nós seremos aprovados. Mas Ele te dá o controle da fila, dá nada. Dá não. Dá não. Para ter o caráter aprovado, eu preciso entender o processo da aprovação, me manter firme e constante na fé que eu tenho daquilo que Deus falou a meu respeito, ter uma vida de permanência e constância nas disciplinas, sendo alegre, orando continuamente, dando as graças a Deus por tudo que acontece e seguindo a direção. Sabe, queridos, eu remeto isso aqui a Jesus. Toda palavra, e eu vou repetir isso sempre, toda palavra que não passa pela vida de Jesus, você deve questionar um bocado. Porque Jesus, Ele é o nosso maior exemplo, amém? Jesus, Ele disse assim, ó, assim como o vento vem do norte e vai para o sul, assim são aqueles que são do Espírito. E aí, o que Jesus estava falando está escrito em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 diz que quando a nossa mente, ela tem somente pensamentos carnais, ela tendencia para aquilo que a carne deseja. Mas aqueles que têm a mente tendenciada pelas coisas do Espírito, ele tendencia para coisas que o Espírito Santo deseja. E aí a Bíblia diz: ei, querido, se você quer viver uma vida pelo Espírito, faça as obras da carne morrerem por Ele. A gente só pode mortificar essa carne e viver uma vida de caráter aprovado, fazendo essa carne sofrer por meio da disciplina espiritual. Não tem como chegar à aprovação se eu viver pela minha carne. Mas vou sentir, Renato, vou sentir na minha carne, vai sentir. Vai sentir, mas o que é que você vai fazer com o que você sente? É o que te sente que te move ou aquele que te guia que te move? Nós precisamos entender e considerar isso. Amém. E aí, queridos, a gente vai para Hebreus 11. Em Hebreus 11, versículo 1. Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, por meio dela, e a prova das coisas que não vemos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, o universo que nós vemos foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí ele vem falando de Abel, de Caim, mas no versículo 6, ele diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E aí, queridos, mover-se por meio de fé é entender que para nós entrarmos no nosso lugar, eu preciso ser uma pessoa de caráter, certo? Eu preciso saber quem eu sou de verdade. Eu preciso assumir as minhas fraquezas, os meus erros. Eu preciso expressar a verdade que às vezes está reprimida dentro de mim.
Eu só vou conseguir andar em liberdade, ser livre de verdade se eu fizer isso. Eu preciso viver uma vida de fé constante e crer naquilo que sai da minha boca, falando por meio da fé, naquilo que eu ouvi de Deus e aquilo que eu tenho exercido, tá? E eu preciso viver uma vida de disciplina espiritual, sendo grato, alegre, de forma agradecida e constante. Isso me remete muito a que Deus ele está tentando fazer conosco é resgatar a essência da criação. Porque quando Deus nos fez, Ele fez com perfeição, amém? Não é para tanto que quando Deus colocou a mão no homem, lá em Gênesis, ele foi a única coisa que Deus colocou a mão, ou seja, Deus ele criou a gente com detalhe, Ele modelou a gente com os seus detalhes. Deus ele é perfeito. Renato, mas Deus busca perfeição em mim? Não, mas Ele quer que você viva uma vida em busca de uma mudança, de uma modelagem. Ele vai modelar você para você entrar do jeito que Ele deseja. E Renato, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver, querida, é que Jesus ele foi o exemplo perfeito de um caráter aprovado. Jesus ele foi homem e ele também era Deus. Jesus ele tinha fé. Jesus ele foi vulnerável. Jesus ele mostrou as suas fraquezas. Jesus ele mostrou também a sua disciplina. Jesus ele mostrou o quanto ele era constante e que ele não oscilava. Jesus ele sabia o lugar dele, ele tinha a sua própria essência. Mas sabe o que fazia com que Jesus fosse no caminho? É que ele tinha uma missão. É que ele tinha uma missão de resgatar a mim e você. E ele completou isso com excelência. Mas para isso Jesus também teve seu caráter aprovado. Jesus foi para o deserto para ser testado. Jesus ele foi para o Getsemane e suou sangue. Jesus teve o seu caráter aprovado. E por isso ele recebeu o nome que está acima de todo outro nome. Isso não quer dizer que nós seremos pessoas que receberemos um nome acima de Jesus, porque já não precisa mais disso. Ele nos chamou para reinar junto com Ele. Ele nos chamou para reinar junto com Ele. Ele nos assentou com Ele nas regiões celestiais. A Bíblia diz que Deus ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Mas, querido, o caráter aprovado é importantíssimo. Aleluia. Amém. Então, querido, hoje eu queria te incentivar a você lembrar das vezes que você ficou chateado, com raiva, que você ficou triste porque não conseguiu completar alguma coisa. Eu queria te lembrar das vezes que você se auto-julgou, que você se colocou numa zona de banimento, que você se colocou num lugar onde se tornou pesado para você fazer as coisas para Deus e para as pessoas, por conta de que você mesmo não aceitava a forma que você estava agindo. Eu quero te convidar a lembrar dessas coisas e trazer essa verdade para te trazer libertação hoje. Traga essa verdade para dentro desse lugar, encontre luz e salvação nesse lugar, querido. Talvez hoje você vai virar uma chave que vai te fazer ter uma vida melhor, não de performance, mas um desempenho de vida melhor. Talvez entender essa chave vai te fazer viver uma vida melhor, uma vida constante, uma vida de fé, uma vida de respostas de oração. Aleluia. Uma vida de pensamento. Pensou, aconteceu.
Aleluia. Fica de pé no teu lugar, você que está em casa também. A gente vai orar.